Imagine o cotidiano de um homem comum, vivendo entre seu povo, carregando a rotina de quem conhece a Deus, mas não espera surpresas. Esse homem é Jonas, filho de Amitai, profeta em Israel. Em uma manhã como outra qualquer, o silêncio é rompido por uma voz que não pode ser ignorada. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. O chamado divino não vem com explicações detalhadas, apenas uma ordem clara e desconcertante. Nínive, capital do império inimigo, símbolo de crueldade e opressão. Por que Jonas? Por que Nínive? Já sentiu medo de enfrentar aquilo que mais despreza ou teme? Jonas sente. Em vez de obedecer, ele foge. Compra uma passagem para Tarsis, o destino mais distante que consegue imaginar, tentando escapar do olhar de Deus. Mas é possível fugir do propósito? Enquanto o navio parte, o coração de Jonas se enche de ansiedade. O mar, antes calmo, logo se tornará palco de uma tempestade que mudará tudo. Imagine o cenário. As ruas de Israel, poeirentas e cheias de vida, onde as notícias correm de boca em boca. Jonas é conhecido como profeta, alguém que já ouviu a voz de Deus antes, mas nunca um chamado tão absurdo. Nínive não era só distante, era odiada. Suas muralhas, largas o suficiente para carruagens, protegiam um povo temido por sua crueldade. Os relatos de torturas, pilhagens e arrogância assombravam as histórias ao redor das fogueiras. Qualquer israelita tremeria ao ouvir o nome daquela cidade. Agora, Jonas, um homem de carne e osso, é chamado para ser o portador de uma mensagem de juízo, ou quem sabe de esperança, para os piores inimigos de seu povo. A mente de Jonas fervilha. Ele pensa em sua família, seus vizinhos, o que diriam se soubessem de sua missão. Ele mesmo não consegue aceitar. Por que Deus escolheria alguém como ele? Por que não enviar um anjo, um exército, qualquer coisa menos um homem sozinho? O medo se mistura à indignação. Jonas sente-se injustiçado, talvez até traído. Afinal, não era justo que Nínive tivesse sequer uma chance de redenção. Na calada da noite, Jonas toma uma decisão. Ele caminha até o porto de Jope, onde navios partem para destinos longínquos. O cheiro de peixe, o barulho das ondas, o vai e vem dos marinheiros, tudo parece conspirar para sua fuga. Ele paga sua passagem para Tarsis, uma cidade lendária no extremo oposto do mundo conhecido. Seu plano é simples: quanto mais longe, melhor. Talvez Deus desista, talvez escolha outro. Jonas embarca, carregando não apenas sua bagagem, mas um peso invisível de culpa e medo. Imagine-se no convés de um navio antigo, de madeira, balançando ao sabor das ondas. O cheiro de sal e madeira molhada se mistura ao pânico da tripulação. O céu, antes azul, agora se cobre de nuvens negras e pesadas. Uma tempestade se levanta, furiosa, ameaçando despedaçar o navio. Os trovões rembombam, os relâmpagos cortam o céu, as ondas se erguem como muralhas de água. Os marinheiros experientes reconhecem que não se trata de um fenômeno comum. Eles oram a seus deuses, lançam cargas ao mar, tentam de tudo para manter o navio à tona, mas nada calma as ondas. O desespero cresce a cada instante, e a sensação de que algo sobrenatural está acontecendo se espalha entre todos a bordo. Enquanto o caos reina no convés, Jonas está no porão do navio. Ele se encolhe em um canto escuro, tentando se esconder não só dos homens, mas do próprio Deus. O sono de Jonas não é tranquilo. É um sono pesado, quase uma fuga da realidade, um refúgio para quem não quer encarar a culpa. Mas o barulho da tempestade é ensondecedor. O capitão do navio desce até o porão e encontra Jonas dormindo. Indignado, ele o sacode.
como podes dormir? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim sejamos salvos. Jonas desperta, atordoado, e percebe que não pode mais se esconder. Ele sobe ao convés, onde o medo é palpável. Os marinheiros, desesperados, decidem lançar sortes para descobrir quem é o responsável por tamanha desgraça. A sorte recai sobre Jonas. O silêncio se instala. Por um breve momento, todos os olhos se voltam para o profeta fugitivo. Jonas, sem saída, confessa: sou hebreu. Tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele explica que está fugindo da presença de Deus e que por isso a tempestade os alcançou. Os marinheiros, aterrorizados, perguntam o que devem fazer para que o mar se acalme. Jonas, resignado, pede: lançai-me ao mar, e o mar se acalmará. Os homens hesitam. Eles tentam remar de volta à terra firme, mas as ondas só aumentam. Percebendo que não há outra saída, clamam ao Deus de Jonas, pedindo que não sejam culpados por tirar a vida de um inocente. Com um último olhar de compaixão, eles lançam Jonas ao mar. No instante em que Jonas toca a água, a tempestade cessa. O mar volta à calma e um silêncio profundo toma conta do ambiente. Os marinheiros, atônitos, oferecem sacrifícios ao Deus de Jonas, reconhecendo seu poder. Jonas, por sua vez, afunda nas águas frias e escuras. Ele sente o peso da própria escolha, o abismo da fuga. O mar o envolve. As algas se enroscam no seu corpo e a escuridão parece não ter fim. Mas mesmo ali, no fundo do oceano, Deus não abandona. Um grande peixe, preparado pelo Senhor, engole Jonas. No ventre escuro e úmido do peixe, Jonas encontra o silêncio absoluto. Ali, onde não há mais controle, ele reconhece a sua pequenez e clama por misericórdia. Imagine o ambiente: escuridão total, cheiro de peixe, umidade, frio. O tempo parece não passar. Jonas se sente completamente impotente, à mercê da vontade de Deus. Ele ora, lembrando-se de Deus, reconhecendo que a salvação pertence ao Senhor. Sua oração é um misto de arrependimento, gratidão e esperança. Ele lembra dos momentos em que estivera perto de Deus, das promessas feitas, dos sonhos que agora parecem distantes. Ele reconhece que tentou fugir, mas que não há lugar onde possa se esconder do olhar de Deus. 3 dias e 3 noites se passam. O tempo no ventre do peixe é um tempo de reflexão, de transformação. Jonas percebe que a sua fuga não o levou para longe de Deus, mas para mais perto de si mesmo. Ele entende que, por mais que tente escapar, o propósito divino sempre o alcançará. No momento em que Jonas se rende completamente, o peixe o vomita em terra firme. Jonas, agora quebrantado, ouve novamente a voz de Deus: levanta-te, vai a Nínive e prega a mensagem que eu te dou. Esse episódio do abismo da fuga é um retrato da condição humana. Quantas vezes tentamos fugir dos nossos chamados, dos nossos medos, das nossas responsabilidades? Quantas vezes buscamos refúgio em lugares onde achamos que Deus não nos encontrará? Mas, como Jonas, descobrimos que não há fuga possível. Deus nos alcança nos lugares mais improváveis, nos momentos mais escuros, e nos dá uma nova chance. A história de Jonas no ventre do peixe é uma metáfora poderosa para os momentos de crise em nossas vidas. É ali, no fundo do poço, que muitas vezes encontramos a verdadeira transformação. O silêncio, a solidão, o desconforto, tudo isso serve para nos lembrar de nossa dependência de Deus. Jonas emerge do peixe não como o mesmo homem que entrou, mas como alguém que experimentou a graça e a misericórdia divinas de forma profunda e pessoal. Ao ser lançado em terra firme,
Jonas carrega consigo as marcas da experiência vivida. Ele sabe que não pode mais fugir, que precisa cumprir o propósito para o qual foi chamado. A fuga deu lugar à obediência, o medo à confiança, a culpa à esperança. Jonas está pronto para enfrentar Nínive, não porque se tornou corajoso, mas porque aprendeu que a força não está nele, mas em Deus. Esse bloco da história de Jonas nos convida a refletir sobre nossos próprios abismos. Onde temos tentado nos esconder? Quais tempestades temos enfrentado por causa de nossas fugas? E mais importante, estamos dispostos a clamar por misericórdia mesmo quando tudo parece perdido? Jonas nos ensina que, mesmo nas profundezas do desespero, Deus está presente, pronto para nos resgatar. Jonas, agora lançado em terra firme, se encontra coberto de areia, sal e marcas profundas de sua experiência no ventre do peixe. O ar fresco e a luz do sol parecem irreais depois de 3 dias e 3 noites em completa escuridão e isolamento. Ele respira fundo, sentindo-se ao mesmo tempo aliviado e exausto. Mas não há tempo para contemplação. A voz do Senhor ecoa novamente, clara e inconfundível, sem rodeios ou justificativas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te dou. Desta vez, Jonas não argumenta, não foge, não tenta negociar. Ele se levanta, sacode a poeira do corpo e, com passos ainda hesitantes, começa sua jornada rumo ao desconhecido. A estrada até Nínive é longa e árdua. O caminho corta desertos, vales e montanhas. Jonas caminha solitário, com o coração pesado, mas determinado a cumprir a missão. Cada passo é um lembrete da misericórdia que recebeu. Ele esteve à beira da morte, foi resgatado de forma milagrosa e recebeu uma segunda chance. O peso da responsabilidade é grande, mas há também uma centelha de esperança. Talvez, ao obedecer, ele encontre paz para sua alma inquieta. Ao longe, surgem as muralhas imponentes de Nínive, uma das maiores cidades do mundo antigo. A cidade é vasta, barulhenta, cheia de vida e de contradições. O contraste com as vilas de Israel é gritante. Ruas largas, mercados movimentados, templos grandiosos, soldados armados. Jonas sente o olhar curioso e desconfiado dos moradores enquanto atravessa os portões. Ele é um estrangeiro, um forasteiro, com uma mensagem incômoda. Mas Jonas não hesita. Ele começa a percorrer as ruas, proclamando em alta voz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem de Jonas é curta, direta, quase ríspida. Não há explicações detalhadas, não há apelos emocionais, não há promessas de salvação, apenas o anúncio do juízo iminente. Talvez Jonas, ainda ressentido, deseje no fundo que a cidade não se arrependa, que Deus cumpra a destruição prometida. Ele faz o que foi ordenado, mas à sua maneira, rápido, sem rodeios, talvez até em um idioma que poucos entendam. O profeta não se mistura, não dialoga, não busca empatia. Ele cumpre sua missão, mas mantém o coração fechado. O que Jonas não esperava era o efeito devastador de suas palavras. A notícia se espalha como fogo em palha seca. O povo de Nínive, acostumado a ouvir profecias e lendas, sente um temor profundo. Murmúrios percorrem os mercados, as casas, os palácios. Será verdade? Seremos destruídos em 40 dias? O medo se transforma em inquietação e a inquietação em ação. Homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, todos são tocados pela mensagem do profeta estrangeiro. O rei de Nínive, ao saber da profecia, desce de seu trono, tira as suas vestes reais, cobre-se de pano de saco e senta-se sobre cinzas. Ele emite um decreto: ninguém deve comer nem beber, nem pessoas nem animais. Todos devem clamar a Deus com força, abandonar seus maus caminhos e a violência que há nas suas mãos.
Quem sabe, talvez Deus te volte e se arrependa. Talvez afaste o furor de sua ira e não pereçamos. É um movimento coletivo de arrependimento sincero e profundo. A cidade inteira entra em jejum e oração. O cenário é impressionante. As ruas, antes movimentadas, agora estão cheias de pessoas prostradas, chorando, clamando por misericórdia. O som das lamentações ecoa pelos becos, misturando-se ao mugido dos animais famintos. Não há distinção de classe ou posição social. Todos se humilham diante do Deus de Israel, reconhecendo sua culpa e buscando perdão. Deus vê o que acontece em Nínive. Ele observa o arrependimento sincero do povo, a mudança de comportamento, a transformação dos corações. E então, em um gesto de misericórdia surpreendente, decide não destruir a cidade. O juízo é suspenso, a destruição é evitada. A graça triunfa sobre a condenação. Nínive é poupada e uma segunda chance é concedida a milhares de pessoas que até então viviam afastadas do caminho da justiça. Para Jonas, porém, a reação é inesperada. Em vez de alegria, ele sente frustração, talvez até raiva. Ele sai da cidade e senta-se num lugar elevado, de onde pode observar o que acontecerá. No fundo, ele ainda espera que Deus mude de ideia e destrua Nínive. Jonas não entende como um povo tão cruel pode receber perdão tão facilmente. Ele questiona a justiça divina, revela seu ressentimento. Eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, por isso tentei fugir para Tarsis. Deus então prepara uma lição especial para Jonas. Faz crescer uma planta que oferece sombra ao profeta, aliviando-o do calor escaldante. Jonas se alegra com o conforto temporário. Mas, ao amanhecer, Deus envia um verme que ataca a planta e ela seca. O sol volta a castigar Jonas e ele se irrita, desejando a morte. Deus pergunta: "Tens razão para esta fúria?" Jonas responde: "Tenho razão para estar irado a ponto de querer morrer." A lição é clara. Jonas se compadece de uma planta que não cultivou, não fez crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite pereceu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? A resposta de Jonas não é registrada. O texto termina com a pergunta de Deus ecoando no ar, convidando o leitor a refletir. Esse final aberto é intencional. A história não é apenas sobre Jonas, mas sobre todos nós. Deus confronta o nosso egoísmo, o nosso desejo de vingança, a nossa dificuldade em aceitar que sua misericórdia é maior que os nossos limites. Ele nos desafia a enxergar o valor de cada vida, mesmo aquelas que julgamos perdidas ou indignas. A lição de misericórdia de Jonas é multifacetada. Primeiro, ela revela a natureza de Deus, compassivo, paciente, pronto a perdoar. Deus não se alegra com a destruição, mas com o arrependimento e a vida. Ele valoriza cada pessoa, independentemente de sua história ou dos seus erros. A misericórdia divina não faz distinção entre povos, línguas ou culturas. Ela é universal, inclusiva, radical. Segundo, a história expõe a fragilidade do coração humano. Jonas, como muitos de nós, aceita a misericórdia quando ela lhe é favorável, mas resiste quando ela alcança o outro, especialmente o inimigo. Sua compaixão é seletiva, limitada pelo orgulho e pelo ressentimento. Deus, ao confrontá-lo, revela que a verdadeira espiritualidade não está apenas em obedecer ordens, mas em permitir que o coração seja transformado pela graça. Terceiro, a narrativa de Jonas aponta para a missão do povo de Deus, ser canal de misericórdia, não de condenação. O profeta foi chamado a interceder, a anunciar a possibilidade de arrependimento, a ser ponte entre Deus e os perdidos. Sua relutância revela o desafio de amar o inimigo, de desejar a redenção do outro. Deus, porém, não desiste de Jonas, nem de nós. Ele insiste, ensina,
confronta até que aprendamos a amar como Ele ama. Assim, a lição da misericórdia em Jonas é, sobretudo, um convite à transformação. Somos chamados a abandonar o desejo de vingança, a abrir mão do orgulho, a reconhecer que todos somos igualmente necessitados da graça. O final aberto do livro nos deixa uma pergunta: estamos dispostos a aceitar que Deus ame e perdoe aqueles que julgamos indignos? Como reagimos quando a graça alcança quem menos esperamos? Jonas nos ensina que obedecer é importante, mas aprender a amar como Deus ama é o verdadeiro desafio. A história de Jonas termina, mas o chamado à compaixão permanece. Que possamos, como ele, aprender, mesmo que a contragosto, que a verdadeira grandeza está em amar, perdoar e desejar a redenção de todos, inclusive daqueles que menos esperamos. Essa é a lição da misericórdia, um convite a sermos no mundo reflexo do coração de Deus.